Todos nós sabemos que o corpo humano é uma máquina incrível, capaz de coisas impressionantes, mas às vezes ele pode nos surpreender de maneiras estranhas. Vamos explorar algumas dessas surpresas fascinantes e descobrir o que os médicos encontraram dentro do corpo humano. Antes de começar, deixe o like, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. As 10 coisas mais estranhas encontradas no corpo humano. Uma lâmina de barbear no estômago. A primeira coisa estranha que vamos explorar é a história de um homem que engoliu uma lâmina de barbear e permaneceu em seu estômago por anos sem causar nenhum problema. Quando ele finalmente foi submetido a uma cirurgia por outra condição, os médicos descobriram a lâmina, mas ficaram surpresos ao ver que ela não havia causado nenhum dano ao seu estômago ou intestinos. Como isso é possível? Bem, o revestimento do estômago é capaz de suportar ácidos estomacais muito fortes, então a lâmina provavelmente foi corroída lentamente com o tempo. Além disso, o corpo humano é capaz de encapsular objetos estranhos para evitar que eles causem danos, o que pode ter ajudado a manter a lâmina em segurança dentro do estômago. Um verme na córnea. A próxima coisa estranha que vamos explorar é a história de um jovem que teve um verme vivo na córnea do olho. O paciente relatou sentir uma sensação estranha no olho e ter visão turva, então foi ao médico para descobrir o que estava acontecendo. Os médicos descobriram que um verme vivo estava morando em sua córnea e rapidamente o removeram. Embora isso pareça extremamente estranho, é na verdade uma condição conhecida como dirofilariose ocular, que ocorre quando um mosquito infectado pica uma pessoa e deposita larvas em seu corpo. Às vezes, essas larvas podem se desenvolver em vermes adultos, que podem se mover através do corpo e se alojar em diferentes órgãos, incluindo os olhos. Uma pedra nos rins do tamanho de um ovo. Outra coisa estranha que os médicos podem encontrar dentro do corpo humano são pedras nos rins. Essas pedras se formam quando substâncias como cálcio, oxalato e ácido úrico se acumulam nos rins e formam cristais que se ligam para formar pedras. A maioria das pedras nos rins é muito pequena e pode ser expelida naturalmente através da urina, mas algumas pedras podem ser tão grandes que precisam ser removidas cirurgicamente. Um caso extremo ocorreu quando um homem de 51 anos foi ao hospital com dores abdominais severas e descobriu que tinha uma pedra nos rins do tamanho de um ovo de galinha. A pedra pesava quase meio quilo e foi removida com sucesso por uma cirurgia. Embora seja um caso raro, isso nos mostra o quão surpreendente e estranho o corpo humano pode ser às vezes. Uma unha no cérebro. Sim, você leu certo, uma unha no cérebro. Em 2015, um homem na China sofreu um acidente de trabalho em que uma unha de 8 centímetros entrou em seu crânio. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde uma tomografia computadorizada revelou a presença da unha em seu cérebro. Os médicos realizaram uma cirurgia delicada para remover a unha, o que foi um sucesso. Felizmente, o homem se recuperou totalmente, sem nenhuma sequela. Embora seja incrível que ele tenha sobrevivido a um acidente tão horrível, é ainda mais surpreendente que a unha tenha entrado em seu cérebro sem causar danos cerebrais graves. Uma enguia na bexiga. A próxima coisa estranha que vamos explorar é a história de um homem que teve uma enguia na bexiga. Isso pode parecer impossível, mas aconteceu de verdade. O homem relatou sentir dor ao urinar e foi ao médico, onde uma radiografia revelou uma estranha massa em sua bexiga. Os médicos realizaram uma cirurgia para remover a massa e descobriram que era uma enguia viva. Parece que a enguia entrou no corpo do homem através de seu ânus e conseguiu chegar até a bexiga, onde se alojou e cresceu. Felizmente, a enguia foi removida com sucesso e o homem se recuperou completamente. Uma cenoura na orelha. Outra coisa estranha que os médicos podem encontrar dentro do corpo humano são objetos estranhos que foram inseridos em nossos orifícios. Em 2017, um menino na Inglaterra foi levado ao hospital com uma cenoura presa em sua orelha. O menino relatou ter colocado a cenoura em sua orelha enquanto brincava e não conseguiu tirá-la. Os médicos conseguiram remover a cenoura com sucesso, mas isso nos mostra o quão curiosas as crianças podem ser e como elas podem fazer coisas estranhas às vezes. Uma aranha vivendo no ouvido. A próxima coisa estranha que vamos explorar é a história de uma mulher que descobriu uma aranha vivendo em seu ouvido.
A mulher relatou sentir uma sensação estranha em seu ouvido e ouvir ruídos estranhos, então foi ao médico para descobrir o que estava acontecendo. Os médicos descobriram que uma pequena aranha havia entrado em seu ouvido enquanto ela dormia e construído uma teia lá dentro. Felizmente, a aranha foi removida com sucesso e a mulher se recuperou completamente. Embora seja raro, casos como este mostram que nunca se sabe o que pode estar vivendo dentro do nosso corpo. Um dente na narina. Outra coisa estranha que os médicos podem encontrar dentro do corpo humano são dentes que se desenvolveram em locais incomuns. Em 2018, um menino de 6 anos na Índia foi ao médico com dores de cabeça e congestão nasal. Os médicos realizaram uma radiografia e descobriram um dente crescendo em sua narina direita. Os médicos removeram o dente com sucesso e descobriram que ele era um dente de leite adicional que não havia caído naturalmente. Embora seja raro, é possível que dentes se desenvolvam em locais incomuns. Um feto calcificado. Um caso muito raro e estranho é o da calcificação fetal, em que um feto morre no útero e é gradualmente coberto por depósitos de cálcio até que se torne uma massa calcificada. Isso pode acontecer quando o feto morre no início da gestação e o corpo da mãe é incapaz de expelir completamente o tecido fetal. Em 2017, uma mulher na Índia foi ao médico com dores abdominais e foi descoberto que ela tinha um feto calcificado dentro de sua barriga. O feto tinha morrido há mais de 10 anos, mas seu corpo foi lentamente coberto por depósitos de cálcio até se tornar uma massa sólida. Embora seja incrível que a mulher tenha vivido tanto tempo com um feto calcificado em seu corpo, é um exemplo de como o corpo humano pode ser estranho e surpreendente. Uma esponja esquecida após cirurgia. A última coisa estranha que vamos explorar é a história de um homem que teve uma esponja cirúrgica esquecida dentro de seu corpo após uma cirurgia abdominal. O homem relatou sentir dor e desconforto em sua barriga, então foi ao médico para descobrir o que estava acontecendo. Os médicos realizaram uma radiografia e descobriram que uma esponja cirúrgica havia sido deixada dentro de seu corpo após a cirurgia. Felizmente, a esponja foi removida com sucesso e o homem se recuperou completamente. Embora seja raro, casos como este mostram a importância de contar e verificar todo o material utilizado durante uma cirurgia para evitar erros médicos. Embora todas essas coisas sejam estranhas, elas também são muito raras. A maioria das pessoas nunca experimentará nada assim em suas vidas. No entanto, é interessante aprender sobre essas curiosidades e entender o quão incrível e complexo é o corpo humano. Se você notar algo estranho ou preocupante em seu próprio corpo, não hesite em procurar um médico. Embora a maioria das coisas possa ser inofensiva, é sempre melhor verificar e garantir que esteja tudo bem. Afinal, o nosso corpo é uma máquina complexa e devemos cuidar dele da melhor forma possível. Outro fato importante é que muitas das condições médicas estranhas que mencionamos neste vídeo são tratáveis e podem ser curadas com os tratamentos certos. E assim terminamos nossa lista das 10 coisas mais estranhas já encontradas dentro do corpo humano. Esperamos que você tenha aprendido coisas interessantes e surpreendentes sobre o corpo humano e que tenha apreciado o vídeo. Lembre-se de cuidar do seu corpo e procurar ajuda médica se precisar. Obrigado por assistir, deixe o like e ative o sininho para receber a notificação. Até a próxima!